Graça e paz, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus em Apocalipse 4, né? Enquanto o mundo tá aí na orgia aí, fazendo a vontade da carne, né? Da carne a valer. Carnaval quer dizer carne a valer ou carne a Baal. Então, enquanto o mundo tá aí na orgia, o país tá parado aí por causa dessa orgia toda, nós estamos aqui estudando, preparando para o arrebatamento e também alimentando da palavra para poder fugir desta escatologia mentirosa aí chamada pós-tribulacionismo. Então, eu quero que você seja um bereano, pega aí a sua Bíblia e confere comigo aqui, seja um bereano. O livro do Apocalipse, no capítulo 4, ele começa dizendo assim: depois destas coisas. Que coisas? A gente tem que perguntar para a Bíblia, que coisas? A resposta é as coisas futuras, as coisas que acontecerão na terra depois do arrebatamento. O arrebatamento da igreja ele é pré-tribulacionista, isso aí é fato. Isso aí é fato, não adianta ficar batendo na tecla com a outra escatologia, porque não é verdade. Então, depois dessas coisas, que coisas? João estava tendo uma revelação, ele estava em Patmos. E o que é que ele viu em Patmos? Aí você vai voltar para o Apocalipse, capítulo 1, 19. Tem uma linha divisória. Se você não obedecer essa linha divisória, igual os pós-tribulacionistas você faz a maior confusão com o livro. O livro do Apocalipse ele tem uma linha divisória, inclusive eu tenho um vídeo aí no meu canal, é só vocês colocar assim, ó, a linha divisória de Apocalipse, Pastor João Peixoto, você vai achar o vídeo. Da mesma forma, Mateus 24 também tem uma linha divisória, vocês colocam assim, a linha divisória de Mateus 24, aí você vai entender perfeitamente Mateus 24. Então, da mesma forma que começa o capítulo 4, ó, depois destas coisas, preste atenção na linha divisória do Apocalipse, capítulo 1, 19. João estava recebendo a revelação aonde? Na ilha de Patmos. Escreve as coisas, isso aqui Jesus dizendo para João, escreve as coisas que tem visto, vírgula. O que João viu? O que João viu? É o versículo 12, virei-me para ver quem falava comigo. Então escreve as coisas que tem visto, capítulo 1. Primeiro ponto aí da linha divisória, capítulo 1. E as que são, João estava na ilha de Patmos recebendo a revelação. E as que são, capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. Ou seja, as 7 fases da igreja na terra. No sentido geográfico, eram 7 igrejas lá na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, mas no sentido profético, representa todo o tempo da igreja, desde a era de Éfeso, que foi a era da igreja primitiva, até a era de Laodiceia, que é a última fase da igreja na terra antes do arrebatamento. Então a segunda divisão, e as que são, capítulo 2 e 3 do Apocalipse. E as que, a terceira divisão aqui, e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, as coisas que aconteceriam na terra após o arrebatamento da igreja. Então preste atenção. Preste atenção. Depois dessas hão de acontecer. Depois dessas hão de acontecer. As coisas que aconteceriam na terra depois que a igreja fosse arrebatada. Então o livro ele é perfeito, Deus ele é perfeito, Deus não é Deus de confusão. Você vê que o arrebatamento da igreja ele acontece no capítulo 4 e o anticristo ele é no 6. Então por aí você já vê que está tudo certinho a escatologia pré-tribulacionista. A escatologia pós o anticristo vem primeiro, então se fosse assim, o anticristo viria no capítulo 4 e o arrebatamento mais para frente. Mas não é assim que está escrito. Deus ele é um Deus de ordem. Deus não é Deus de desorganização.
Deus é um Deus de organizado. Depois dessas coisas, o capítulo 4 começa, depois dessas coisas. Da mesma forma, Apocalipse 1, versículo 19. Depois dessas, hão de acontecer as coisas que vão acontecer depois que a igreja sair daqui da terra. Depois dessas coisas, olhei. Quem estava olhando? João. João, ele é um tipo da igreja que será arrebatada. João é evangelista, ele tipifica a igreja que será arrebatada. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O Senhor vai descer do céu até as nuvens, até o céu atmosférico. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. E 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. São os dois trechos clássicos do arrebatamento pré-tribulacionista. Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que é como voz de trombeta. Quem é essa voz de trombeta? Vamos para a Bíblia, vamos para a hermenêutica. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Olha aqui. É Apocalipse capítulo 1, versículo... Vamos ler no 12 em diante, aqui no 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem é essa voz? Preste atenção. E a primeira voz, que é como voz de trombeta. A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo restarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Isso aqui é a voz de Deus. A voz de Deus. Voz como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui. Ou seja, arrebatamento. Vem para cá, minha noiva. Sobe para cá. Ele desce nas nuvens e ele chama a noiva. Sobe para cá. Vem aqui para o céu. João, então, até no capítulo 3, João estava na terra. A partir do 4 ele sobe. Ele é arrebatado. Ou seja, nós estamos na fase de Laodiceia. Tem um remanescente que não se dobra a Baal. Esse remanescente é a igreja de Filadélfia. Ela vai ser arrebatada. Sobe para cá, Filadélfia. Vem para cá. Primeira voz como de trombeta. Ouvida falar comigo. Como voz de trombeta. Ouvida falar comigo e disse: sobe aqui, vem para cá. Deixa essa terra. Vem para o céu. Arrebatamento, meus irmãos. Harpazo. Arrebatamento, sequestro, harpazo da noiva. Sobe aqui e mostrar-te-ei, olha aqui, presta atenção, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Mais claro do que isso aqui, meu irmão, é só a cristalina. Vou te mostrar, o que Jesus está dizendo aqui? Vou mostrar para você, João, as coisas que vai acontecer na terra depois que a igreja for arrebatada. Então o arrebatamento é aqui é o arrebatamento da igreja. Mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Os pós não conseguem explicar isso aqui. Com certeza não conseguem. Por teimosia, por ignorância e soberba. Eles não conseguem se dobrar diante da Escritura. Tem que ter humildade para entender isso aqui. Sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja, que será pré-tribulacionista. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E logo fui arrebatado no Espírito. E logo fui arrebatado no Espírito. A mesma coisa acontece no 1:10, olha aqui. A Bíblia se interpreta, meus irmãos, nós não precisamos bater cabeça. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O dia do Senhor começa quando? O dia do Senhor começa com o arrebatamento da igreja. Que começa com o dia de Cristo. O dia do arrebatamento, o dia de Cristo. Kairos, dia do Senhor, Kairos. Senhor, Kairos. No grego, Kairos. Então é um período, o dia do Senhor
não é um dia de 24 horas, é um período que começa com o arrebatamento da igreja, entra pelo período da grande tribulação, depois entra por período de mais 1000 anos, que é o milênio. E por aí vai até fechar novos céus e nova terra e eternidade. Então o dia do Senhor não se trata de um dia de 24 horas. O dia do Senhor, ele se desencadeia com o arrebatamento da igreja. Na hora que a igreja for arrebatada, desencadeia o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, e o dia do Senhor. Senhor Kairos. Então veja aqui. E logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre ele. Quem é esse aqui? Quem é esse que está assentado no trono? Para onde que a igreja vai? Eu fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre ele. Então João vai lá para o trono. A igreja vai para lá. A igreja sobe para lá. Arrebatamento pós-tribulacionista não tem isso não, é bate e volta. A igreja sobe e desce. A igreja não entra no céu minuto nenhum, hora nenhuma. Então esse ensino não tem fundamento. É o arrebatamento nhonhô, o arrebatamento elevador, sobe e desce. Não tem lógica. Então eu vou ficar com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aqui é Deus que está assentado no trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Aí João tem que usar as figuras terrenas para descrever a glória que ele viu. João viu uma grande glória. E Jesus, ele falou isso em João 17, Pai, eu quero que o Senhor mostre a eles a glória que o Senhor tem me mostrado. Então o propósito do arrebatamento pré-tribulacionista, levar a igreja para o céu para receber galardão, participar das bodas do Cordeiro e Jesus mostrar a glória. Ele falou, eu quero que aonde eu esteja, eles estejam também, Pai. Aonde Jesus está? Hebreus 1:3, meus irmãos. A resposta está na Bíblia. Jesus está assentado à direita de Deus. E é uma promessa. Jesus é que fez essa promessa. Se os pós-tribulacionistas não acreditam no arrebatamento, é problema deles, mas eu acredito em Jesus, e ele prometeu para a igreja. Ele prometeu para a igreja. Quero que o Senhor mostre a eles a minha glória. Então, onde que está a glória? Lá no céu. É para lá que nós vamos. O Senhor quer compartilhar conosco esta glória. Por isso que nosso corpo tem que ser transformado, porque com esse corpo aqui, nós não vamos chegar lá. Carne e sangue não herda o céu. Nós vamos ser transformados no arrebatamento. Nós vamos ser transformados, esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Depois vocês leem Filipenses capítulo 3, versículo 20 ali em diante. A nossa pátria está no céu. É para lá que nós vamos. Esse corpo abatido precisa ser transformado. Está tudo lá em Filipenses. Eu não vou ler agora, eu quero que vocês mesmos leiam. Então aqui, ó, e o que estava assentado, Apocalipse 4:3, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Por que o arco celeste estava ali? Esperança, verde. Quando você compara esse trono aqui, de Apocalipse 4, com o trono de Apocalipse 20, você vai ver que aqui ainda há esperança, porque vai começar a tribulação e ainda vai ter salvação na grande tribulação. Tá vendo a diferença? A gente tem que observar esses detalhes na Bíblia. O arco aparece aqui, o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Verde é o quê? Esperança. Esmeralda é verde. Então lá João viu, no capítulo 4, João viu o arco celeste, esperança. Nem tudo está perdido, ainda vai ter salvação na grande tribulação. No capítulo 20 você vai ver um trono, que é o juízo final, lá não tem mais arco. Lá não tem esperança mais. O julgamento de Apocalipse 20, o juízo final é dos ímpios. Todos que vão para o juízo final vão ser lançados no lago de fogo. O juízo final não é o juízo para a igreja. A igreja será julgada no tribunal do galardão. Não tem nada a ver com o juízo final. Já ouvi o pregador dizer isso. Todos nós vamos para o juízo final. Meu irmão, vamos estudar a Bíblia. Vamos fazer a diferença aí.
Juízo final é uma coisa, juízo do galardão é outra coisa, juízo de Israel é outra coisa, juízo das nações é outra coisa. É totalmente diferente, são 4 julgamentos. Vou repetir, juízo do galardão é o juízo da igreja, quando a igreja for arrebatada. Juízo do trono branco é lá no capítulo 20, juízo dos ímpios, lá no final do milênio. O juízo das nações é no final da tribulação, que é Mateus capítulo 25. Me parece que é o 31 em diante, quando Jesus separa as ovelhas dos bodes, juízo das nações. E tem o juízo de Israel também. Eu não me lembro onde está a passagem, mas me parece que é em Ezequiel. Então não vamos misturar as coisas. Então, no 4 agora vai aparecer a igreja. A igreja está sendo arrebatada no 4. No 4 aparece a igreja arrebatada. Depois você não vai ver mais a igreja. Você não vai ver mais a palavra eclésia. A partir do capítulo 6 até o 19, quando Jesus volta em Jerusalém, você não vê mais a eclésia. A igreja não vai estar mais aqui na terra. A igreja não vai estar mais na tribulação. A igreja não estará na tribulação. A igreja não faz parte. A grande tribulação não é para a igreja. As 70 semanas de Daniel não é para a igreja. Deixar isso claro aqui. Colocar a igreja na grande tribulação é um erro gravíssimo de hermenêutica. É um erro grave de interpretação bíblica. Então, no versículo 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. Aí você tem que ir lá, a Bíblia se interpreta, você vai lá para a 1 Crônica 24. É lá no 1 Crônica que está a interpretação. O Dr. Vimalgo, ele faz uma exposição muito forte sobre isso. No comentário de Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo, de Vimalgo. E eu recomendo a vocês. Da chamada da meia-noite. Compre, irmão. É o melhor comentário de Apocalipse. Do 1 Crônica. Lá no 1 Crônica tem 24 divisões do sacerdote. Da mesma forma que tinha 24 tronos e tinha 24 sacerdotes que representavam o povo diante de Deus. Da mesma forma está aqui. E ao redor do trono havia 24 tronos e vi assentados sobre os tronos 24 anciões. Esses 24 anciões representam todos os santos arrebatados. 24 anciões vestidos de vestes brancas. Isso aqui é a igreja, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Isso aqui não é anjos, isso aqui é a igreja arrebatada. 24 tronos, divide por 2 dá 12. 12 representando as 12 tribos de Israel, e 12 representando os 12 apóstolos do Novo Testamento. Da mesma forma que lá no 1 Crônica 24, os 24 anciões representavam o povo diante de Deus. Esses 24 anciões aqui de Apocalipse capítulo 4, versículo 4, eles representam toda a igreja arrebatada. E você vai ver que quando abre o primeiro selo, no capítulo 6, você tem que ler o contexto do capítulo 6. O contexto é Apocalipse capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5, ele vai agora ele vai mostrar a igreja no céu. Que coisa interessante. O capítulo 4 e o capítulo 5, ele mostra a igreja no céu. Capítulo 6 em diante, os acontecimentos que estarão acontecendo na terra durante a grande tribulação, do capítulo 6 ao capítulo 18. E você não vai ver mais a igreja aqui na terra. Mas quando você lê o capítulo 5, eu vou ler a partir do 13 para você ver que o primeiro selo, ele não pode ser aberto com a igreja na terra. Olha aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dados ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões, olha aqui, os 24 anciões no versículo 14,
que representa toda a igreja arrebatada do Antigo e do Novo Testamento, né? As 12 tribos, os 12 apóstolos, representa as 12 tribos, representa os santos do Antigo Testamento, dos apóstolos representa os santos do Novo Testamento. Essa é a interpretação, meus irmãos. Essa é a interpretação da escatologia pré-tribulacionista tradicional. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então agora, no versículo 6, o cordeiro, ele abre o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Quem abre o primeiro selo é Jesus. Ele abre lá no céu, na presença, preste atenção, na presença da igreja arrebatada. Vou repetir. Quem abre o primeiro selo é Jesus. Ele abre lá no céu, na presença da igreja arrebatada. Ele abre o primeiro selo na presença dos 24 anciões. Por isso não tem nenhum selo aberto ainda, porque a igreja ainda está na terra e ela não foi arrebatada ainda. Se alguém estiver ensinando isso para você, está ensinando uma escatologia errada. Eu falo com convicção, está ensinando para você uma escatologia errada. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Aí no 2, e olhei, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Mas ele só se manifesta depois que a igreja for arrebatada. Preste atenção. O cordeiro abre o primeiro selo na presença da igreja arrebatada. Então, se alguém te dizer para você que o primeiro selo foi aberto, mentiu para você, porque a igreja está na terra. Para abrir o primeiro selo, a igreja tem que estar lá. A igreja vai presenciar a abertura do primeiro selo. A igreja vai presenciar. Os 24 anciões representam a igreja. Amém, meus irmãos? Vamos estudar. Vamos buscar. Vamos considerar as regras de interpretação, a hermenêutica. A Bíblia se interpreta. Pare de dar ouvido para falácia. Mentira deslavada. Margaret MacDonald inventou o pré-tribulacionismo. É sempre essa falácia. John Nelson Darby inventou o pré-tribulacionismo, essa doutrina nova. Que mentira deslavada. Nathan Rufino, Gabriel de Oliveira Porto, pessoal do Seminário Batista Livre, já desbaratou essa mentira há muito tempo. E eles continuam ainda com essa mentira. A mentira. São divulgadores de fake news. Isso é mentira. Margaret MacDonald, John Nelson Darby inventou o pré-tribulacionismo. Isso é fake news. Vamos estudar, gente. Vamos estudar, isso é fake news. Paulo era pré, seremos arrebatados. Nós seremos. Iminência, Paulo já era pré. Paulo já aguardava nos seus dias. Jesus era pré. Jesus ensinou o pré-tribulacionismo, João 14. Levarei vocês para mim mesmo. A única visão que permite a igreja ir para o céu é o pré. O pós não permite, o meso também, pouco meso, que é só na metade da tribulação. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, Pode compartilhar, meus irmãos. Vamos esclarecer as dúvidas de muita gente que ainda está em cima do muro. Tem muita gente que acompanha o meu canal, mas ainda está em cima do muro. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.